pessoal, bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Desculpa aí, passando aqui na correria. Tô aqui na cozinha enquanto tô fritando um ovo para poder almoçar na correria do trabalho. E passando aqui rápido, só para fazer uma colocação aqui para vocês. Ontem, no dia 4 de julho, ocorreu um fenômeno, né, que muita gente não sabe, que se chama o afélio. Porque segundo a pseudociência, no modelo deles, né, o Sol, por incrível que possa parecer, o gigante, o Sol gigante, o rei, né, o astro-rei do heliocentrismo, a Terra estava, no caso, mais próxima dele, não, mais longe, perdão, afélio mais longe, para não fazer confusão, se confunde a nossa cabeça. Afélio, a Terra estava mais distante do Sol ontem. Isso acontece no dia 4 de julho, o afélio, onde a Terra está mais longe do Sol, e o periélio ele ocorre no dia 4 de janeiro, momento em que a Terra está mais próxima do Sol, ok? Existem incongruências quanto a isso, é óbvio, né? Porque para explicar as estações do ano, eles tiveram que inclinar a bola, né? É algo difícil você inclinar uma bola, eu já cansei de falar, mas eles inclinaram a bola, arrumaram um eixo lá nos polos e inclinaram a bola, porque existem várias explicações que eles não conseguem, inclusive relacionadas a equinócio, a solstício e tudo mais. Então eles deram um jeito de inclinar a bola para explicar as estações do ano. O que tem de incongruente nisso, né? Então, se nós estamos no afélio e é inverno no hemisfério sul, significa que no periélio, momento em que a Terra está mais próxima do Sol, é verão no hemisfério sul no dia 4 de janeiro. Então, no hemisfério sul, no momento em que a Terra está mais próxima do Sol, é verão. E a Antártida fica no hemisfério sul. Então, no momento ali que o hemisfério sul, onde fica a Antártida, está mais próximo do Sol, é o periélio. Mas o que a gente vê em relação a temperaturas é que... Perdão, eu estava fritando o ovo, deixa eu desligar aqui. Correria. Então, no momento em que a Terra está mais próxima do Sol, a diferença, gente, por incrível que possa parecer, é de 5 milhões de quilômetros. No momento em que a Terra está mais próxima do Sol, que é no periélio, verão no hemisfério sul, nós estamos, segundo a pseudociência, a 147,1 milhões de quilômetros do Sol. E quando, no dia de ontem, que foi o afélio, nós estávamos a 152 milhões,1 de distância do Sol. O que tem de incongruente é que quando é verão no hemisfério sul, a Antártida, que fica no hemisfério sul, é verão. Porém, a média anual, né, na Antártida é de menos 50 e no Polo Norte é de menos 15. Portanto, é muito mais frio. No Polo, a gente fala no modelo deles, né? Então, é difícil eles tentarem explicar essa questão. O que fica mais difícil ainda, porque você tem o afélio, o periélio, tem inclusive algumas imagens para poder representar isso. O que fica mais complicado ainda é para Polaris. A Polaris é a estrela que está fixa no Polo Norte, desde os primórdios, desde que o homem é homem, desde que o mundo é mundo, desde as primeiras civilizações. A Terra, a estrela polar está alinhada com o Polo Norte. Porém, o que a gente vê é que no momento em que a Terra está inclinada, fazendo a sua translação, e ainda nesse movimento, ela tendo o afélio e o periélio, isto é, mais distante, mais próxima do Sol, ainda assim, a gente até costuma mostrar essas imagens aí, que é só para ilustrar, nessas velocidades, a Terra está no movimento de translação a 107 mil km por hora, ainda assim, com o eixo inclinado, a Terra girando em torno do Sol, com o eixo inclinado, a Terra girando em torno do Sol, ainda com a situação do afélio e do periélio, ora a 151 milhões, perdão que estão ligando para mim, ora a 152 milhões de quilômetros, ora a 147. Ainda assim, a estrela Polaris, ela arruma um jeito de sambar, de fazer esse samba e continuar fixa no Polo Norte. Quanto à estrela polar não ser vista a partir de certas situações do hemisfério sul, a gente sabe questão de perspectiva, né? Devido à distância e tudo mais, a gente já entende isso. Então vai vir um chororô danado. Eu só quero que eles me expliquem como a estrela polar está fixa no Polo Norte. Essa é a explicação. Com a Terra, que samba ela faz para a Terra estar
com o eixo inclinado, né, 23,5 graus, em torno do Sol a 107 mil km por hora e ainda com a situação do afélio e do periélio, 5 milhões de quilômetros de diferença, né? Porque eu já vi várias reportagens, se o Sol se aproximasse um pouquinho, é o fim da Terra, não sei o que. Mas isso existe. Segundo a pseudociência, segundo a loucura deles, é isso que acontece. A Terra tem essa diferença de 5 milhões de quilômetros. Ontem, inverno no hemisfério sul, foi dia do afélio. Segundo eles, a Terra estava a 147,1 milhões de quilômetros. E no dia 4 de janeiro, era o afélio, a Terra estava mais distante. A Terra estava a 152,1 milhões. E em janeiro a Terra vai estar mais próxima a 147,1 milhões. São 5 milhões de diferença de quilômetros. 5 milhões de quilômetros de diferença, né? Eles costumam até dizer assim, vai lá, qualquer época do ano, pega o Sol com um telescópio, ok? E vê se ele muda de tamanho. Não, meu amigo, o telescópio vai aproximar a imagem, ele não vai mudar de tamanho. Você vai ver ele mudar de tamanho ou se distanciar dependendo das questões climáticas, ok? Então, agora, ele fica do mesmo tamanho o ano inteiro? Como? Se no momento ele está a 152 milhões de quilômetros de distância e no outro momento ele está a 147. 5 milhões de diferença. Então, na realidade, tudo isso, gente, todas essas questões, como a Antártida pode ser muito mais fria do que o Polo Sul pode ser muito mais frio do que o Polo Norte, média de menos 50, e no Polo Norte média de menos 15. Se no periélio a Terra está mais próxima do Sol, 5 milhões de quilômetros mais próxima, e é verão no hemisfério sul. Por que o Polo Sul é muito mais gelado? Porque no afélio está mais distante. Então era para ser uma loucura, era para ser uma hora muito frio e outra hora bastante quente. Porque os raios não incidem. O eixo, independente de eixo de inclinação, gente, que eu quero dizer, questão de equinócio, questão de solstício, é o que eu sempre digo. 1 grau de inclinação do Sol, o tamanho do Sol em relação à Terra. E não importa a distância de 150 milhões de quilômetros, não importa. Por que eu digo isso? Por que não importa? Porque o 1 grau de inclinação, do Sol representa o diâmetro da Terra. Logo, não importa a distância. Se a onda eletromagnética não faz curva, logo os raios vão incidir em toda a Terra da mesma maneira. Não importa. Não importa. Seja no verão, no inverno, não interessa eixo de inclinação. Não vai haver essa diferença. Não é independente do Sol, está essa distância. Não existe isso, gente. Os raios vão incidir da mesma forma. A inclinação da Terra, ok? A inclinação da Terra foi mais. A inclinação da Terra destrói a estrela polar fixa no Polo Norte. A inclinação da Terra e o afélio e o periélio. Eles não têm como explicar isso. Me expliquem como isso é possível. Não tem como explicar, não tem explicação, ok? Então, a temperatura muito mais baixa na Antártida também não tem explicação devido ao afélio e periélio, já que a Antártida está mais próxima do Sol quando é verão no hemisfério sul, no periélio. Então, na realidade, são N questões que esse modelo não sabe explicar. Então, na realidade, gente, se 1 grau de inclinação do Sol, ele representa o diâmetro da Terra, não tem essa de Sol estar no equador da Terra. Que loucura é essa? O Sol está... O que é o equador da Terra em relação ao tamanho desse Sol, independente da distância? Já que seus raios, eles vão incidir de forma reta. Por isso eles têm que representar o solstício dessa forma, colocando uma Terra enorme e um Sol pequenininho. Para dizer lá, o Sol está mais acima. O que é esse gigante? Né? Já que os seus raios, eles vão incidir, não importa. Não importa se a Terra está inclinada ou não está inclinada. Eles vão incidir. Já que 1 grau de inclinação do Sol representa o diâmetro da Terra, eles vão incidir de forma reta. A onda não faz curva. Não faz curva. Então isso tudo que eles fazem para tentar explicar, e cada vez mais se enrolam para defender o modelo heliocêntrico do grande astro-rei, do Deus Sol. Então é isso, gente. O fenômeno foi ontem. O próximo agora é no dia 4 de janeiro, o periélio, onde será verão do hemisfério sul e a Terra estará a 147 milhões de quilômetros de distância do Sol, bem próximo, né? 5 milhões de diferença daqui a 6 meses. Então, e mesmo assim, quando for verão no hemisfério sul e a Terra ela estiver bem mais próxima do Sol, 5 milhões de quilômetros de diferença,
quando a Terra estiver mais próxima do Sol, ainda assim a Antártida tem média anual de menos 50 e no Polo Norte de menos 15. Então, gente, é isso. Perdão, estou vigiando ali que tá o meu ovo ali, os gatos estão ali também, uma correria. Então é isso, eles não têm como explicar isso. Não tem para onde correr. O afélio e o periélio. É mais uma tentativa frustrada de defender esse modelo, mas que só destrói completamente este modelo. Então é isso, gente. Desculpa a correria aí, desculpa. É muita coisa na cabeça, daqui a pouco já tem que correr para trabalhar. Vou almoçar ainda. Então é isso. Quem não é inscrito no canal, já se inscreva aí. Comente, compartilhe o vídeo, ative o sininho para receber as notificações, já deixa o dedo no like aí. Um abraço e até a próxima.